Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Dia 13 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Esse é o Evangelho do Dia, liturgia da palavra, e é um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Evangelho do Dia, que de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, nós temos a graça de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pela primeira semana do Tempo Comum. Muito obrigado, Deus, por esse tempo onde estamos na escola do Senhor Jesus. Te agradecemos pela noite de sono. Te agradecemos, ó Pai amado, pelo novo dia que o Senhor está nos dando. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu santo nome. Senhor, continue conosco, manifesta a Tua graça, Pai, que a Tua bênção, Pai, venha sobre nós. Muito obrigado, Deus, por esse tempo agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus irmãos e irmãs, na nossa devocional Evangelho do Dia, essa devocional que a gente faz de segunda a sábado, 8 horas da manhã, e tem sido uma bênção de Deus essa devocional. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para esse tempo tão especial na presença do Senhor. Amém? É um prazer tê-los aqui, é um prazer louvar a Deus pela sua vida. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Bom dia para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Reinaldo, irmã Nancy, irmã Ana, irmã Tereza Pereira, glória a Deus, Zé Luiz, irmãos e irmãs estão com a gente, Maria Regina e Carlos, Rosana Rubim, Zé Mauro e Gabriela, Eusi Melo e Zé Melo, louvado seja o nome de Jesus. Suzete, Deus seja louvado pela vida de vocês. Herodia e Davi, Solange Gouveia, Angelita Carvalho, glória a Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Martinha, minha intercessora, Reinaldo Pereira, meu amado, Ana Maria Matos, Gessé e Carmen, Reinaldo foi batizado domingo, hein, Reinaldo? Fausto e Suzy, Cláudio Jorge, Ana Maria Matos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Maria Lúcia Daniel, sejam bem-vindos nesta manhã especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Evangelho é Marcos 1, do 40 ao 45. Amém, Jussara Tex? Deus te abençoe. Nós vamos ler, Daiane Mota, o Evangelho agora de Marcos 1, 40 a 45. Na liturgia da palavra, é 1 Samuel 4, de 1 a 11, e o Salmo 44. E o Evangelho é Marcos 1, do 40 ao 45. Nas leituras semanais, nós começamos, Ivan Rosa, começamos com o Evangelho de Marcos, depois vamos para o Evangelho de Lucas, né? Aliás, o Evangelho de Mateus, e terminamos com o Evangelho de Lucas. Isso durante as 34 semanas do Tempo Comum. Amém? Muito bom, vamos então ler o Evangelho do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Marcos 1, 40 a 45. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
Mas ele saindo, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugar deserto, e toda parte vinham ao encontro dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo tão especial que estamos lendo o teu Evangelho. Muito obrigado, Deus. Fala sempre aos nossos corações e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Queridos, nós lemos essa passagem bíblica na semana pós-Epifania. Só que tem que o Evangelho de Marcos, ele acrescenta uma coisa incrível. Eu acho que esse texto é um texto tremendo. Fala do poder da desobediência. O rapaz que teve muita fé para crer na bênção, ele não teve nenhuma fé para obedecer, não é? E é muito bonito quando você vê a palavra fé, não apenas como crença, mas como fidelidade, não é? Aí já não é uma fé que gera milagres apenas, mas é uma fé que faz com que eu seja o milagre. É uma fé que me leva à obediência. Então você vai perceber aqui que esse rapaz, ele tem uma fé para ser curado, ele recebe 2 ordens, mas tudo indica que ele não cumpriu nenhuma das 2 ordens e ele consegue prejudicar o Senhor Jesus por causa da sua obediência. O que ele fez, ele achou muito certo. Talvez ele até pensava assim, eu estou ajudando Jesus. Eu estou ajudando Jesus. O que ele fez, ele entendeu que era muito bom, mas acabou prejudicando Jesus. Por quê? Porque não interessa o que eu acho certo. Interessa o que o Evangelho manda que eu faça. Não é? Eu tenho que viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Luciana, Regina, Paulo César, Denise Vieira, Suzy. E é interessante que o Evangelho que nós já lemos na semana passada, né, no período pós-Epifania, né, pelo Marcos ele é um pouco diferente e dá essa provocação tremenda. Olha só que coisa interessante. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelho: se o Senhor quiser, pode me purificar. Isso é fé, querido. Não existe cura, Reinaldo Pereira, para lepra naquela época. Nós sabemos que a partir dos anos 80 começou o tratamento efetivo da lepra, da hanseníase, não é? Antes disso não existia. Mas o homem tem fé, né? Ele fala: se o Senhor quiser, pode me purificar. Pronto, né? Inclusive aqui no Evangelho de Marcos não aparece a palavra Kyrios. Tanto é que o Senhor aí na sua Bíblia está em letra minúscula, né? Nos outros evangelhos aparece a palavra Kyrios, Senhor, Adonai. Então ele tem muita fé para pedir. E a Bíblia diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele. Quero sim, fique limpo. Então você percebe que o que vai movimentar o coração misericordioso de Jesus é a compaixão. O Jesus que tem compaixão move o seu coração e diz: quero sim, fique limpo. O texto diz: Jesus
profundamente compadecido. A situação colocou em Jesus uma forte compaixão por aquele homem que estava morrendo vivo. A hanseníase, a pessoa ia perdendo movimentos, perdendo partes do corpo, né? Perdendo o pé, os dedos, as mãos, os dedos das mãos, né? Parte do rosto. E ele chega a Jesus todo ferido, todo machucado. Jesus olha para aquele homem todo enfermo e o Senhor tem compaixão, pastor Orlando. Jesus é movido por compaixão. O que move o Senhor é a compaixão. Somente isso. É interessante, irmãos e irmãs, no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Isso nós até já comentamos. O milagre de Jesus foi instantaneamente, no mesmo instante. Não é? Ano passado eu pregando, numa quinta-feira, sobre o Pedro ministrando cura na casa de Enéas, né? A Bíblia diz que ele ficou no mesmo instante, ficou curado. Existem bênçãos que seguem um processo, não é? Mas nem todas as bênçãos seguem um processo. Nós vamos interceder hoje e Deus é poderoso para, no mesmo instante que estivermos orando, pela tua fé, aleluia, você seja abençoada hoje, não é? Isso é muito bonito. Ele pode curar instantaneamente. Ele pode abrir uma porta instantaneamente. Você pode, depois desse evangelho, receber um telefonema de uma porta aberta, de uma bênção do Senhor instantaneamente, né? Então o Senhor age como Ele quer. E esse rapaz ficou instantaneamente curado. Pronto. Agora preste atenção o que Jesus pede a ele. Jesus pede advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse, advertindo severamente. Jesus não falou meias palavras, Jesus não falou mais ou menos, Ivan Rosa, ele foi severo, advertiu severamente, não é? Logo despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém. Eu já disse, gente, que na metade do ministério de Jesus foi um ministério oculto. As pessoas não podiam saber que ele era o Messias. Ainda não havia chegado a hora dele se manifestar a Israel, ao templo, aos sacerdotes. Não é? Não existia ainda esse tempo, esse propósito dele se manifestar aos sacerdotes. E aí, amado, Jesus, nesse período do seu ministério oculto, ele, quando curava, ele pedia, olha, não conte nada a ninguém. Apesar dele curar multidões, né? Ele pedia, não conte nada a ninguém. No caso desse leproso, Jesus sabia que poderia acontecer alguma coisa muito ruim. E Jesus acaba o advertindo severamente, não conte. Não conte. Foi a primeira advertência, o primeiro pedido. Olha o segundo. Mas vá, apresente-se ao sacerdote, sem o sacerdote saber que foi Jesus, lógico, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então as pessoas vão saber que Deus te curou. Você vai oferecer o sacrifício ao sacerdote como testemunho ao povo, como Moisés ordenou. Não é? Simples assim. Vá, apresente ao sacerdote
e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Então o Senhor Jesus, irmãos e irmãs, dá duas ordens, né? A ordem dele, ficar quieto, não divulgar nada, e a ordem dele, ir ao sacerdote e divulgar ao sacerdote que foi curado da lepra, oferecer um sacrifício, como Moisés ordenou para testemunhar ao povo. Simples assim. Então você percebe que o Senhor Jesus, ele cura, porque o rapaz pediu, e Jesus tem compaixão. Agora o Senhor dá duas ordens. E qual é o resultado disso tudo, gente? Um resultado terrível, catastrófico. Olha o que acontece, olha o que o sujeito faz. Versículo 45. Olha que coisa. Levane, irmãos e irmãs. Versículo 45. Mas tendo ele saído, o leproso curado, já aquele homem curado, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Além dele divulgar a notícia da sua cura, ele começou a proclamar muitas coisas. Ele é o Cristo, ele é o Rei, ele vai destruir o Império Romano, ele vai tirar o poder dos sacerdotes, ele vai vencer sobre todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele vai mudar a nossa vida. Amado, não era para ele falar nada. Nesse momento não era. Quando Jesus ressuscita, vai aos céus, Jesus diz assim: ide por todo mundo, batize, né? Ensinem tudo que eu ensinei para vocês. Agora sim é a hora de sair pelo mundo divulgando. Mas naquele momento não era. As coisas certas nas horas erradas podem trazer prejuízo, se isso é fruto de desobediência. Então esse rapaz, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Ele não foi ao sacerdote dar sua oferta. Ele não foi cumprir o seu compromisso com o altar de Deus, Alex. Esse é o grande problema, ele não foi. Ele não foi cumprir o seu compromisso com o altar do Senhor, entregando o seu sacrifício, em testemunho ao povo pela cura da sua lepra. Esse era o caminho, ele não fez isso. Ele também não ficou quietinho, mas ele proclamou para todo mundo que Jesus havia lhe curado, e não era para fazer naquela hora. Qual o resultado disso tudo que o Evangelho fala? O resultado diz assim: mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Que coisa, gente! Esse homem prejudicou o Senhor Jesus. Ele foi abençoado e prejudicou o Senhor Jesus. Ah, pastor, foi na alegria. Alegria sem bom senso é pecado. Mas foi na felicidade. Felicidade sem obediência é pecado, meu irmão. Não, a vontade de Deus é que eu seja feliz. Mas na desobediência, nós sabemos que a motivação desse rapaz pode ter sido até muito boa, mas ele desobedeceu. Ah, pastor, eu não vou entregar esse meu compromisso na igreja porque estava passando pela rua e vi uma pessoa carente. Motivação boa, mas contrária à vontade de Deus.
Amado, Deus nos dá condições de fazer tudo que é necessário que façamos. A única coisa que nós precisamos é caminhar no trilho da obediência. Quem não caminha no trilho da obediência, além de prejudicar a si próprio, prejudica Jesus e o movimento de Jesus. A Bíblia diz assim, olha, a notícia se espalhou a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Jesus não podia mais ir em Cafarnaum, em Betsaida, não é? Jesus não podia mais entrar em nenhuma cidade publicamente. Ninguém deixava Jesus dormir, comer, andar. É o Messias, é o Messias, é o Messias, é ele que vai libertar, é ele. Jesus ainda tinha um ministério aí de uns 3 anos pela frente, não é? Infelizmente, é isso mesmo, Orlando. Infelizmente, ele desobedece e ele consegue prejudicar Jesus, né? O sujeito que foi curado foi usado para fazer uma obra do diabo, prejudicar Jesus. O Marcos, pastora Vitória, no capítulo 1, no versículo 45, Jesus cura o leproso, manda ele ficar quietinho e divulga. Todos ficam sabendo, e o evangelho termina dizendo: Jesus não pôde mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos. Ele ia para o lugar deserto para orar, mas nesse contexto não, ele estava escondido. Não é? A gente ia ficar lá no meio das árvores, mãe, para conseguir comer, para conseguir dormir, para conseguir não chamar a atenção do Império Romano, não é? Tudo porque o sujeito que teve fé para crer e receber um milagre, não teve fé para obedecer. Não é? É interessante, querido, a gente ver, olha, muitas pessoas com fé para receber a bênção. Mas nós também temos que ter fé para obedecer. É o trilho, não é? Por isso, permanecia fora em lugar deserto e de toda parte vinham ao encontro dele. As pessoas ainda conseguiam achar ele no lugar deserto, mãe, em número menor. Mas era isso que Jesus queria? Jesus queria agir assim? Não. Mas o problema, queridos irmãos e irmãs, que a vontade perfeita de Deus, ela acontece segundo nossa obediência. Quando a nossa obediência não funciona, o que vai funcionar é a vontade permissiva de Deus. São duas vontades. Pastor Orlando Lima Júnior, Marisa, eu, nós aprendemos isso no período da SEB, lembra? No período que Andy Rey, estuda muito isso. Deus tem duas vontades. A vontade perfeita e a vontade permissiva. Amados irmãos e irmãs, sempre a vontade de Deus vai reinar. Se não for a vontade perfeita, será a vontade permissiva. Mas o importante, queridos irmãos e irmãs, é que a vontade perfeita de Jesus funcione na minha vida. Esse rapaz, ele faz com que Jesus fique proibido de entrar nos lugares que ele gostaria de entrar. Não é? Esse rapaz fica proibido. Proíbe Jesus de ir nas aldeias, de ir nas cidades. Por quê? Porque ele desobedeceu. Então, volte aqui comigo. Esse homem tem fé para receber a bênção, mas não tem fé para obedecer. Logo, a vontade permissiva de Deus
irá atuar na sua vida e não a vontade perfeita. Ele prejudica o Senhor Jesus a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Amados, existe um trilho sagrado, que é o trilho da fé e o outro trilho da obediência. Eu não fui salvo para viver de qualquer jeito. Eu não sou membro do corpo de Cristo para viver de qualquer jeito. Eu vou crer que eu vou ser abençoado hoje. Eu vou crer que hoje Deus está comigo e que coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas eu vou crer também que eu tenho que obedecer. Eu vou crer e obedecer. Tem até um hino no nosso cenário que diz: crer e observar e praticar. Não é observar de ver, não, irmãos. É observar de observância, de prática. Eu vou crer e vou praticar. Eu vou crer e vou observar. Crer e observar tudo quanto mandar. O fiel obedece o que? Ao que Cristo mandar. Essa é a frase, não é? Então, querido, essa é a palavra do Evangelho. Deus vai realizar coisas lindas na sua vida. Creia nisso. Deus vai curar a sua família, vai abençoar a sua casa. Creia nisso. O Senhor pode hoje, imediatamente, entrar com providência numa necessidade que você está passando. Creia nisso. Agora, obedeça tudo que Ele ordenar. Tudo. Tudo que Ele ordenar. Olha, dê o sacrifício para o sacerdote. Não é, Marisa? O pessoal, mas o sacerdote está em pecado, os sacerdotes judeus já não prestam. Amado, obedeça, querido. Sempre você vai ter uma desculpa para não entregar o teu dízimo na sua igreja. Sempre o diabo vai colocar uma desculpa. Obedeça, querido. Não, mas os sacerdotes... Jesus não falou nada disso. É o sacrifício ao sacerdote. Se apresenta o sacerdote, faça o sacrifício, ponto final. Faça a tua parte, meu querido. Obedeça. Não é? Não conte nada a ninguém. Obedeça. O que Jesus está pedindo, obedeça. Porque aí o que vai funcionar na tua vida vai ser a vontade perfeita de Deus e não a permissiva. Ah, pastor, eu creio tanto e tudo está dando errado, né? Eu estou obedecendo? Eu tenho respondido, não, ninguém obedece. Pronto, então está todo mundo no inferno. Não é assim, querido, não é assim. Então, amados irmãos e irmãs, o caminho da vitória é o caminho da fé e da obediência. É o único caminho com dois trilhos. O trilho da fé, o trilho da obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, Alex, Claudinha, glória a Deus. Senhor, que coisa boa é ouvir a Tua palavra, é receber o Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão santo e agradável na Tua presença. Senhor, nós Te adoramos e Te bendizemos, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas, lindas na nossa vida. Pai, muito obrigado por essa palavra. Queremos viver essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Vitória, essa palavra sempre vai me impactar, né? Como o sujeito consegue prejudicar Jesus? Não é? Quem mais prejudicou Jesus de entrar na cidade? Esse homem que foi curado.
Foi o diabo, não foi esse homem, usado pelo diabo, mas ele prejudicou Jesus. Porque teve a bênção, eu fui abençoado, mas não obedeceu. Olha aí. Queridos, vamos estar intercedendo. Hoje é quinta-feira da oração pela família, quinta-feira para a gente ter uma grande bênção na nossa casa. Jane, eu orei aí pela sua família. Vamos orar pela sua família, né, Jane? As pessoas estão enfermas, gripadas. Vamos estar pedindo a bênção de Deus. Gislane também. Vamos estar orando por ela, sua família. Vamos estar orando pelo irmão Davi, né, Davi? Davi está com a gente aqui ao vivo, está fazendo o tratamento, está recebendo a cura, né, irmão Davi? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando pela sua vida, orando pela querida Silvinha, né? Nossa aspirante a diaconato, uma bênção do Senhor. Orando ao Senhor também, querido, pela Moisete, Ivete, Luzia, que nos assiste, a paz do Senhor Jesus por vocês. Marina, Maria, Osmar, pela Madalena, um beijo, Madalena. Madalena querida, Paulinha querida, Rodrigo querido, todos vocês, amém? Vamos estar colocando na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor a tua necessidade. Então, olha, coloca na mão de Deus a tua necessidade. Deus falou comigo sábado passado isso. Tudo que eu colocar nas tuas mãos, faça conforme a sua força. Amém? E tudo que você colocar nas minhas mãos, descanse. Então, no momento que a gente colocar a família na mão do Senhor, vamos descansar. Amém? Glória a Deus. Vamos abençoar o Pedro. Quem fez aniversário, irmão? Então, meu chat falou. Vamos então estar orando nesse momento pelas suas vidas, pelos seus corações, pela sua família. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa oração intercessória da manhã, nós estamos colocando nas tuas mãos, Senhor, cada pedido, cada necessidade. Nós cremos, ó Pai, que não existe nada impossível, Senhor. O Senhor é aquele que opera, que transforma, que cura, que abençoa. O Senhor é aquele que faz a bênção se manifestar. Por isso, ó Deus, olha o pedido da tua filha Agar, da Maria Regina. Olha o pedido, ó Deus, dos teus filhos, Pai amado, da Jane Gonçalves, da Tereza, da Elonede, da Alice, da Lígia. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, cada filho, cada filha, Pai, que nos acompanha. Abençoa o Livingston e a ordem diaconal. Abençoa o nosso irmão Valmir, a Penha, a Neuza, Maria Neuza, com cura divina. Pai, nós te adoramos, Senhor. Que esse dia seja repleto da tua alegria, da tua bondade. E que possamos, ó Pai, receber as bênçãos hoje e obedecer hoje. Queremos obedecer hoje a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Queremos viver o Evangelho, no nome de Jesus. Por cada família, por cada igreja, pelo ministério da pastora Vitória, do pastor Cláudio, pelo ministério da pastora Deise, do pastor Orlando Lima Júnior, pelo ministério de cada pastor e pastora, pelo ministério de cada ministro da tua palavra, nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, amanhã estaremos juntos, 8 horas da manhã no horário de Brasília,
7 horas da manhã aqui em Rondônia, né? Aqui em Rondônia, 7 horas da manhã, então o céu muito bonito, não é? Glória a Deus por isso. O Senhor nos abençoe nesse dia. Amém, queridos? Um grande beijo, fica com Deus. Com Jesus é só vitória, Jussara Tex. Amém? Um beijo para vocês.